Amigos e amigas da Itatiaia, estamos aqui diretamente do CT Manuel Pontes Tanajura, Casa do Vitória, em Salvador, onde o elenco rubro-negro inicia a preparação para o duelo contra o RB Bragantino, válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os jogadores se reapresentaram nesta quarta-feira após o empate em 2-2 contra o Atlético no último sábado. Vitória, neste momento, é o 17º colocado da Série A do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos conquistados em 29 rodadas. As equipes Vitória e Bragantino se enfrentarão no próximo dia 19 de outubro, um sábado, às 4 da tarde, no estádio do Barradão, em Salvador. É confronto direto na parte de baixo da tabela, portanto, de suma importância para o Leão. O técnico Thiago Carpini, você está vendo agora imagens do treino, não teve à disposição apenas os laterais William Lepo e Patrick Calmon, que estão em processo de transição, assim como o meia Gabriel Santiago. Os demais jogadores, titulares e reservas, realizaram um treino em campo reduzido no campo do CT Manuel Pontes Tanajura. Quem concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira foi o capitão e zagueiro Wagner Leonardo. Ele falou, entre outras coisas, sobre se pensa em ficar no Vitória nas próximas temporadas. Lembrando, Wagner Leonardo tem contrato com o Leão até 2028 e só sai se receber uma proposta que pague a sua multa rescisória junto ao clube rubro-negro. Na minha cabeça hoje não passa nada além do que o Vitória, em permanecer, em poder deixar o Vitória no melhor lugar possível. Então eu não penso em outra coisa. Se existe alguma coisa, eu deixo para o meu empresário cuidar, que minha cabeça tem que estar 100% focada no Vitória. Essas foram então as primeiras palavras de Wagner Leonardo na entrevista coletiva desta quarta-feira. O zagueiro também abordou a questão da briga do Vitória contra o rebaixamento. O Leão, lembrando, em 2023 foi o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, segundo Wagner Leonardo, a realidade na Série A é diferente e o Vitória precisa se acostumar. Você vive um ano de ápice, mesmo como você falou, e um outro ano de um pouco de dificuldade. Mas a gente tem que olhar, como eu respondi na outra pergunta, o histórico, né? Não é fácil você estar numa Série B e você vir da Série A. Eu acredito até que o Vitória vem de uma subida desde a Série C, uma arrancada, e tudo passa por uma estruturação, tudo passa por um processo. E eu acredito que o Vitória está dentro desse processo de estabilizar na elite do futebol, tem potencial para isso, para permanecer, tem potencial enquanto torcida, enquanto elenco, enquanto diretoria, para permanecer e construir uma linda história daqui para frente na Série A em buscar coisas grandes, mas passa pelo processo. Você não vai subir da Série B e você vai brigar por Libertadores no primeiro ano, é praticamente quase impossível, né? Porque você passa por esse processo que eu estou mencionando aqui. Então, se a gente conseguir vencer esse processo, eu acho que a gente pode, mais lá na frente, sonhar por coisas maiores. Então, a gente tem que ir passo a passo. Não adianta pensar no que passou e nem no que há de vir. Eu tenho que pensar no hoje. O hoje é o quê? O Red Bull. Nós temos que vencer aqui em casa. Então, é isso. A gente construir o nosso dia a dia, passo a passo, devagar, degrau por degrau, que eu acho que a gente vai conseguir poder voltar a sorrir, momentos melhores como a gente viveu em 23, mas esse processo o Vitória precisa passar, que não é fácil, como outros times do ano passado que subiram, passaram também. Então, se a gente vencer esse processo, eu acho que a gente está mais perto de conquistar coisas grandes como a gente conquistou no passado. O capitão do Vitória também abordou a questão da defesa rubro-negra, que é a segunda pior do Brasileirão, com 44 gols sofridos. Apenas o Atlético Goianiense, que ocupa a lanterna do campeonato, tem uma defesa pior, com 47 gols sofridos. É difícil eu te dar uma resposta clara, porque se eu soubesse também a resposta, eu faria todos os jogos, né? A equipe toda faria e não levava gol, né? Só que a gente busca isso é algo que nos incomoda muito, porque a gente sabe que quando a gente não toma gol, a gente está muito mais perto da vitória ou de empatar, que o ponto também é muito importante. Se a gente tivesse empatado várias partidas, a gente estaria numa situação melhor. Então eu acho que a gente trabalhar para que a gente não leve gols, né? Estudar o adversário para qual que é a maneira mais efetiva deles, e a gente poder, concentração, os 90 minutos, às vezes um lance que você está desatento, você toma um gol, você está jogando na Série A, Elite, é difícil, tem jogadores qualificados do outro lado, então é algo que a gente tem que trabalhar para que nessas últimas partidas a gente consiga melhorar e não leve tantos gols como a gente levou até agora. Tá, e essas foram então as palavras do capitão Wagner Leonardo, lembrando que todas essas informações e muito mais você pode conferir lá no portal itatiaiasport.com.br e também em todos os canais digitais da Itatiaia.